Bom, então vamos aqui, né, iniciar a palestra da Viviane Goy. Viviane, muito obrigado. Sua palestra foi muito elogiada no ano passado, né? Então, bastante esperada aí por todo mundo, e principalmente pelas minhas alunas, que sempre puxam muito a minha orelha de que eu trago muito pouco empreendedoras para falar, né, aqui. Então, eu agradeço bastante aí sua disposição, né, de ajudar e de falar aí com os nossos alunos. A sala é sua, fique à vontade. Obrigada, Marcos. Boa noite, meninos e meninas, todo mundo que está aqui hoje. É um prazer imenso vir aqui falar um pouquinho com vocês, né? De um assunto que é o meu dia a dia, que é ser uma empreendedora e empresária, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu gostaria de dizer aqui para vocês que a hora que vocês quiserem me interromper no sentido de bater papo mesmo, da gente conversar, de vocês me perguntarem, fiquem super à vontade, muito à vontade, porque aí o papo fica mais dinâmico, né? Quando a gente está presencial, que o ano passado eu fui presencial, quando a gente está presencial, a gente troca ideia, conversa, pergunta uma coisa para um, para o outro, mas hoje nós estamos aqui, graças à tecnologia, ainda bem, né, que nós temos aí para nos ajudar, para a gente poder estar batendo esse papo, tá? Então vamos lá, eu vou começar então me apresentando. Eu sou Viviane Goy, eu tenho 46 anos, eu tenho 2 filhas de 18 anos já, sou casada há 25 anos. E tem uma neta cachorrinha de 4 patas que chama-se Kate Maria, tá? Por que eu contei tudo isso? Para dizer que hoje eu estou aqui conversando com vocês, nós vamos falar de empreendedorismo, mas por trás, né, de um empreendedor sempre tem uma família e também tem uma rede de apoio, e eu vou falar para vocês também sobre rede de apoio, principalmente para as mulheres, né? O papo hoje aqui é sobre empreendedorismo. Porém, como o Marcos falou para vocês, assim, as meninas sempre puxam a orelha por conta que não traz muitas mulheres para falar. Ainda nós temos uma quantidade menor de mulheres no ramo do empreendedorismo, principalmente quando a gente fala da área de tecnologia, tá? Mas nós precisamos trabalhar isso, fazer mudar, fazer acontecer para que as estatísticas mudem, não é mesmo? E eu tenho certeza que os meninos, os homens, também gostariam que fosse diferenciado, porque acaba assim, as mulheres, entre aspas, se sentindo um pouco inferiorizadas, né? Numa quantidade, estou falando por quantidade, numa quantidade menor, e os homens acabam que sofrendo aquela pressão por serem a maioria, tá? Então, nós precisamos mudar isso, nós precisamos fazer com que isso realmente mude de patamar aí, de números, para que se torne melhor, né? Mais igualitário, digamos assim. Bom, como eu falei, né, a minha estrutura aí, digamos assim, né, de pessoas à minha volta, todo mundo que forma meu núcleo familiar, e eu preciso dizer para vocês que quais as coisas que eu mais gosto de fazer. Eu gosto muito de estar com essas pessoas que eu falei com vocês, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito, muito de viajar, principalmente com essas pessoas que eu falei para vocês. Adoro fazer atividade física, gosto muito, mas assim, muito mesmo de trabalhar, tanto que hoje, agora, nesse momento, eu estou aqui batendo um papo com vocês, mas mas é em decorrência do trabalho, né? Que Marcos e eu nos conhecemos no trabalho. E nas horas de folga também eu amo tomar um vinho. Então, é para dizer que nós vamos falar de empreendedorismo, dos desafios que nós temos, mas a gente consegue conciliar tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Pode parecer um pouco distante, e é um pouco distante, né, Marcos? Assim, a nossa idade para a idade deles, mas vai chegar, garanto para vocês que vai chegar, e parece assim, ó, que foi ontem que nós estávamos sentados aí, como vocês também, tá bom? Bom, como que então foi a minha formação acadêmica para eu chegar até aqui? Eu entrei na graduação muito jovem, eu fiz ciência da computação, eu sou gaúcha, então eu fiz lá no Rio Grande do Sul, eu entrei na, eu entrei na faculdade com 16 anos,
né, na graduação, fiz ciência da computação. Na época, quando eu entrei, depois teve uma mudança, chamava-se informática, depois mudou para ciência da computação. Eu fiz uma especialização, na verdade, primeiro eu fiz a graduação e depois eu entrei direto no mestrado. E quando eu entrei no mestrado, muito jovem, porque o meu sonho era dar aula na faculdade. Então, eu queria ser uma professora universitária. Então, eu precisava continuar os meus estudos. Então, eu fui fazer um mestrado. Então, eu entrei logo no mestrado. Eu fiz um mestrado em modelagem matemática, mas eu fiz totalmente voltado para a computação. Eu fiz toda uma parte de gerenciamento, uma parte de engenharia. E eu fiz um mestrado que foi um convênio da Universidade da Rússia com a Universidade do Rio Grande do Sul. E então meus orientadores, né, os meus professores eram a grande maioria, mas a grande maioria, acho que mais de 80%, eles eram russos. Eram homens, tinha uma mulher só, eram professores muito inteligentes, muito disciplinados, só que já começava por aí, né? Essa inteligência deles, e me perdoem aqui os meninos, mas assim, eles usavam não de uma maneira muito legal, porque existia assédio, eles achavam que eles iam chegar aqui no Brasil e eles iam encontrar somente mulatas de fio dental dançando carnaval, como eles falavam, e por muitos momentos eles achavam que eles iam encontrar onças na rua, né? Então essa é a imagem que eles tinham do Brasil até chegar onde eles fizeram esse convênio com a Universidade do Rio Grande do Sul, e e aí na região onde o curso se passava, essa região não é como eu, né, que sou morena, né, cabelo mais escuro, mas era uma região onde tinha somente loiras de olho azul. Então, assim, eles se frustraram imensamente com a nossa fisionomia, digamos assim, mas principalmente eles diziam que nós estávamos muito, muito aquém dos alunos da Rússia. Até acredito, né, gente? Mas eles não podiam agir dessa maneira. Mas, enfim, fiz esse mestrado, foi muito difícil, acho que foi a época que eu mais estudei na minha vida, era um mestrado que o nome era modelagem matemática, e terminei o mestrado, né, terminei, e aí eu morava no Rio Grande do Sul, como eu falei para vocês, eu já era casada, e aí eu fui morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, porque meu marido foi transferido para lá. E aí eu cheguei lá, tinha acabado de terminar esse mestrado, e aí quando eu terminei esse mestrado, eu já comecei a fazer concurso para dar aula na universidade, e eu comecei a dar aula na universidade. E aí eu entrei dando aula nos cursos de ciência da computação, engenharia da computação, processamento de dados, todos os cursos voltados para a computação. Óbvio, eu tinha 23 anos nessa época, eu era super jovem, e entrei em salas, tinha salas de processamento de dados, que eram, na época, tinha 100 alunos na turma, onde 90% eram homens, e só eu, muito jovem, dando aula. Então, eu tive que conquistar o meu espaço. E eu gostaria de chamar atenção aqui para todo mundo com essa frase que eu falei, da gente conquistar o nosso espaço, independente do que se destine a fazer, do que se deseja fazer, tá? Então, se é montar um negócio, que nós vamos falar, ou se é continuar numa carreira acadêmica, ou se é fazer um concurso público, ou se realmente é fazer um trabalho, né, prestador de serviço, não interessa. O importante é que nós temos que tomar o nosso lugar. Nós temos que nos dedicar, nós precisamos que tenhamos essa consciência, digamos assim, para que a gente siga, né? E sempre buscando estudar, buscando nos aprimorarmos, buscando tudo isso, tudo em conjunto, tá? Bom, aí eu fiz mestrado e comecei a dar muita aula lá em Campo Grande. Dei aula há muito tempo, depois minhas filhas nasceram nesse meio tempo, e aí meu marido foi transferido para Maringá, que é onde eu moro hoje. E aí eu fui para Maringá, e aí novamente, né, eu pedi demissão de onde eu trabalhava e fui procurar emprego lá em Maringá. Já vou chegar no empreendedorismo, gente.
E aí, eu fui procurar emprego novamente e comecei a trabalhar numa outra universidade lá em Maringá, que foi onde eu montei a educação à distância deles lá. Eu fui bem para uma área de gestão depois, né? Já comecei a ser, lá em Campo Grande ainda fui diretora dessa universidade, e aí quando eu vim para cá já entrei no cargo de gestão e não entrei mais em sala de aula nos cursos de graduação. Só quando eu era convidada para dar aula em pós-graduação e coisas assim. Aí fiquei trabalhando nessa universidade até que eu decidi que eu queria fazer um doutorado. Aí eu vim para São Paulo, né? Como eu falei, hoje eu estou aqui em São Paulo, estou no hotel, que eu vim a trabalho. E aí eu vim para São Paulo e fiz um doutorado em tecnologia aqui na PUC em São Paulo, aqui em São Paulo. Então eu vinha toda semana nas aulas presenciais e aí depois eu terminei na época da pandemia, minha defesa foi na pandemia, minha defesa foi online, não foi presencial, como nós estamos conversando aqui agora, mas deu tudo certo. Só que esse doutorado eu já fiz no decorrer aí do que eu vou contar para vocês. Então, assim, eu trabalhava nessa universidade e aquilo ali não estava sendo mais para mim, tá? E, gente, vamos lá. E nós vamos começar agora a falar do empreendedorismo. Porque o empreendedorismo é algo característico da gente. É o buscar, não é montar uma empresa. O empreendedorismo requer um sonho. O empreendedorismo requer que a gente tenha em mente que o que a gente quer vai fazer o bem e vai ter um propósito para outras pessoas. Tem um exemplo muito bom, que é o Dr. Osiris Silva, que acredito que a maioria já deva ter ouvido falar no nome dele. E o Dr. Osiris foi presidente, né, fundador da Embraer, e é um querido, adoro ele, está muito velhinho já. E um dia ele me disse assim: eu nunca tive a minha empresa, mas eu me sinto um mega empreendedor, porque eu sonhei esse projeto e que hoje é projeto para muita gente. Então, eu considero ele também um grande empreendedor. E aí eu vou começar a falar para vocês por que eu acho que eu sou uma empreendedora, eu me considero uma empreendedora. Quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, que eu falei para vocês, que eu fazia meu mestrado, eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar numa escola. E aí essa escola, eu fui lá, bati na porta dessa escola, uma escola é uma rede que todo mundo já ouviu falar, era uma rede marista, um colégio marista. Essa cidade era Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. E eu queria trabalhar naquela escola. E aí um dia eu cheguei lá, bati na porta lá da escola e disse assim: olha, eu gostaria de dar aula aqui, eu posso dar aula na área de matemática, na época tinha aula de informática, nem sei se ainda nas escolas, né, no ensino básico e médio ainda tem escola de informática, porque as crianças hoje já nascem, né, sabendo mexer nos computadores. E aí eu peguei e disse assim: olha, então eu quero trabalhar aqui. E, nós não temos a vaga. Eu falei: tá bom, eu volto daqui a pouco. Gente, eu bati 14 vezes nessa porta para conseguir esse emprego. E eu consegui um emprego, tá? Depois tive que pedir demissão porque eu fui embora para o Mato Grosso do Sul, como eu falei para vocês. Lá, quando eu cheguei no Mato Grosso do Sul, eu falei para vocês: eu quero dar aula na universidade. Era o meu sonho dar aula na universidade. Eu fui fazer prova, eu fui fazer concurso, eu dei aula teste, eu fiz, aconteci. E aí eu vou contar uma curiosidade para vocês, que eu vou contar essa curiosidade para dizer para vocês o seguinte: que nem sempre os desafios que nos são colocados naquele momento, eles estão ao nosso alcance, tá? O que eu quero dizer com isso? Nem sempre o que me é proposto naquele momento eu sou capaz de fazer. Mas eu não sou capaz naquele momento. Da minha boca, eu posso garantir para vocês que nunca saiu a palavra não sei, tá? Eu posso dar uma enrolada, eu posso dizer que eu sei mais ou menos, ou falar o pouco que eu sei, e eu vou procurar. Eu posso provar isso para vocês. Quando eu cheguei lá em Campo Grande, que eu fui fazer
a prova, eu fiz uma prova primeiro, né, teórica, e aí eu peguei, me ligaram, que foi o coordenador, o nome dele era Emerson, na época, e ele falou assim para mim, ó, Viviane, tu pode dar uma aula? Eu falei, claro. Aí ele falou assim, tá bom, então eu vou passar um tema e tu vem fazer essa aula teste, combinado? A gente vai fazer uma banca. Eu falei, combinado. E aí ele me falou assim no telefone, ó, Viviane, o tema que tu vai falar é mapa de Carnot. Gente, eu juro para vocês, eu não sei se hoje se estuda, ainda se estuda, porque depois eu, né, dei aula sobre mapa de Carnot, mas na minha graduação eu não tive nada de mapa de Carnot. E eu não sabia nem o que que era, eu não sabia nem procurar, só que não achem que é como agora, porque se eu tenho certeza que se algum de vocês não sabe o que é mapa de Carnot, digitou no Google agora e já está sabendo o que que é um mapa de Carnot, tá? Por quê? Porque agora nós temos essa informação muito rápida. Na época nós não tínhamos essa informação muito rápida, né? A internet era discada, não era tempo deles, né, Marcos? Que a gente fazia. Enfim, mas a gente não tinha essa internet que nós temos hoje, gente. A gente esperava meia-noite para, né, ter a ligação, enfim. E aí eu fui na madrugada procurar, eu vi que não era uma coisa tão simples para eu estudar naquele momento, que eles queriam uma aplicação, queriam que eu fizesse um código para mostrar, enfim, eles deram todas as características, né? Não preciso eu falar aqui, mas eu fui estudar para isso. Eu estudei, fui lá, dei a aula, passei e dei aula muitos anos de mapa de Carnot. No final, eu era uma referência lá de mapa de Carnot e todas as pesquisas que tinham da área dos cursos, era eu que orientava os trabalhos, enfim. Então, para dizer para vocês que isso já era o meu espírito empreendedor, tá? Aqui para vocês. Gente, se quiserem já mandando perguntas, se quiser me interromper, pode abrir o microfone e falarem, combinado? Bom, e aí o meu doutorado foi me aprimorando, e aí eu trabalhava nessa faculdade lá em Maringá, já que eu falei para vocês, e aquilo já estava assim, ó, nossa, não estou mais contribuindo, não no sentido de não estar sendo uma boa funcionária da instituição que eu estava trabalhando, mas no sentido que eu queria mais. E aí eu disse assim, sabe de uma coisa? Eu vou montar uma empresa. E aí naquela época eu falei, gente, mas eu vou montar o quê? Uma universidade eu não ia montar, né? Nem me passou pela cabeça realmente naquele momento. Aí eu falei assim, agora. Só que naquela época, nessa época que eu tô falando para vocês, que foi 2011, então isso faz 14 anos. 2011, em 2009, quando eu trabalhava, começou-se a falar de materiais didáticos nas instituições. O MEC começou a exigir dos cursos EAD, só que isso não existia, gente, não existia. O professor ia para o estúdio, gravava a aula, a gente gravava num CDs, mandava uns CDs gravado para os polos de apoio presencial, passava às vezes via satélite com umas antenas imensas, ou entregava com o CD e assistiam no DVD, tá? No aparelho de CD e DVD, no polo de apoio presencial. Era assim que tinha que assistir aula, não tinha alternativa. E aí a gente desenvolveu um trabalho de desenvolvimento de material didático, de como fazia videoaulas, de como faziam as atividades, questões, enfim, todo o bolo que se usa normalmente hoje. Mas naquela época não tinha. E eu tinha muito contato com as editoras, inclusive aqui de São Paulo, para montar esses livros. Então, a gente montava para os alunos livro assim, vou dar um exemplo para vocês. Peguei o capítulo 1 do professor Marcos, juntei com o capítulo 2 da professora Maria, com o capítulo 3 da professora... professores não, desculpa, autores. Pegava livros comerciais, que é Venato, tal, sabe? Todos os nomes assim. E aí eu juntava, fazia uma costura entre eles, com uma linguagem dialógica, e a gente entregava para os alunos. Aí nisso, gente, eu queria mais, como eu falei para vocês, a gente sabe de uma coisa, eu vou montar minha empresa. Eu vou montar minha empresa, e a minha empresa eu vou montar e vou dar consultoria, e foi a pedido, foi uma ideia, na verdade, da editora Saraiva, aqui de São Paulo,
onde eles queriam que eu desse uma consultoria, queria que eu viesse trabalhar aqui com eles, mas como eu queria sair para montar minha empresa, não ia trocar 6 por meia dúzia. Da minha ideia, tá? Do meu coração, do meu desejo. Então, eu peguei e disse assim, não, então eu não vou trabalhar na Editora Saraiva, mas eu posso dar uma consultoria para a gente montar os produtos digitais da Editora Saraiva. E foi isso que aconteceu. E aí, em 2011, eu montei a minha empresa, que chama VG Educacional. Bem egocêntrico da minha parte, podem rir, porque é VG de Viviane Goy, né? Olha que criatividade. Mas era só eu que fazia. Então, era só eu que dava consultoria. Então, era Viviane Goy consultoria. Ok. Só que os próprios clientes começaram a pedir materiais didáticos e a gente foi começando a fazer. Quando comecei a fazer esse monte de material didático, eu comecei a convidar um monte. O que o Marcos está dizendo aqui? A maior. Deixa eu colocar aqui. Parte do nome dos grupos de alunos é composto pelas primeiras letras dos membros, tá aí? Tá vendo, gente? Dá certo, tá? Continuem, dá certo. Desculpa não te interromper, não. Deixa aqui, depois você lê. Não, coloca aqui, mas eu acho é legal, porque foi bem legal, porque me puxou aqui, ó, eu acho ótimo quando começo pode escrever aqui também, que eu vou lendo e vou falando. Porque, Marcos, tu sabe que quando eu comecei a trabalhar, aí eu já tinha bastante cliente, e aí eu convidei o Diego, que é meu sócio até hoje, para vir ser meu sócio, porque ele trabalhava lá na Unicesumar comigo, e ele aceitou. Aí quando ele veio, eu falei, temos que mudar o nome da empresa, porque não vai ficar VG, se era só eu, né? Ele falou assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas nenhum problema. Tá dando certo, é teu nome, fica como tá. Eu falei, então tá. E nós estamos há 14 anos, sócios, nós dois, e a VG continua, tá? Só que, gente, olhem só, aquele meu desejo, aquele meu amor de montar alguma coisa, de montar uma empresa, para fazer alguma coisa com propósito, isso tudo se realizou. Porque era só eu, depois só Diego e eu, depois a gente contratou uma secretária, depois eu contratei uma revisora ortográfica, aí eu contratei uma diagramadora, e foi indo. Bom, eu vou mostrar depois para vocês uma foto da minha equipe, como que ficou. Hoje não são as mesmas pessoas, mas é muita gente, tá? É muita gente. Para vocês terem uma ideia, que no meu banco de conteudistas, hoje eu tenho mais de 4.000 conteudistas, mais de 5.000, na verdade. Esse número era até o ano passado e depois a gente atualizou. Então, nós temos mais de 5.000 professores conteudistas da minha empresa. Só de CLT eu já cheguei a ter 160 colaboradores. CLT. Contratados PJ hoje, que é a maioria, porque todo mundo prefere, e é um perfil muito jovem da empresa, do pessoal que trabalha comigo, é um perfil hoje, né, da maioria das pessoas não quererem ser mais carteira assinada, CLT, então as pessoas gostam de trabalhar por projeto, o que eu acho ótimo também, tá? Então, tem muita gente. Teve meses que já passaram mais de 400 pessoas num único mês, onde todo mundo é muito importante, todo mundo tem um perfil muito diferente, né? E isso que todo mundo se completa, isso é muito legal, tá? Mas eu quero dizer para vocês que a gente não pode parar de estudar. E aí, o ano passado, eu fiz aqui em São Paulo, na Fundação Dom Cabral, um curso de conselheira. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que, né, nas aulas de gestão, não sei se vocês já tiveram, mas dentro de uma grande empresa, não necessariamente em tamanho, é quando realmente a empresa tem a necessidade, tem CEO, tem a governança, tem os diretores, tem CFOs, COOs, CTOs, enfim, e acima disso tudo tem um conselho de administração, os boards que nós chamamos. E aí eu fui fazer um curso de conselheira na Fundação Dom Cabral. Então, eu contei isso daqui tudo para vocês para falar que esse meu histórico, né, essa minha quantidade aqui essa minha caminhada aqui acadêmica, ela me permite trazer para vocês aqui uma visão, né? Me permite ouvir falar para vocês aqui sobre o empreender
nessa era que nós estamos, porque eu venho desde a graduação e até um curso onde eu fiz esse curso de conselheira, tá? Então, eu acho que é por aí que a gente vai permear, tá? Tudo isso daí. Falando da minha jornada ainda profissional, eu cheguei lá naquela escola que eu bati 14 vezes, que eu falei para vocês, mas eu cheguei até a ser coordenadora lá. E eu acho que isso aí, fiquem com isso também, eu acho que isso daí é o perfil. Eu sempre quis mais. Lá naquela época, mas os sonhos mudam, tá? Lá, quando eu era adolescente, eu queria fazer artes cênicas, antes de fazer ciência da computação. Eu queria fazer artes cênicas e meu pai não deixou. Eu morava numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, meu pai disse que eu ia morrer de fome, não deixou eu fazer artes cênicas. Enfim, ainda bem que ele não deixou, senão eu não estaria aqui, né? Aí, quando eu comecei a trabalhar na universidade, eu falei assim, agora eu quero ser reitora. Eu vou ser reitora de uma universidade, tal, tal, tal. Só que aí, os sonhos mudaram. Claro que talvez se eu tivesse numa instituição onde não fosse ter uma instituição familiar, talvez me permitisse que eu chegasse até um cargo maior. Mas, desse colégio que eu fui professora do ensino médio, lá que eu bati 14 vezes, eu cheguei a ser coordenadora do ensino médio, do terceirão, na verdade, não de todo o ensino médio, só do terceirão, tá? Do Colégio Marícia de Passo Fundo. Depois eu fui para Campo Grande, fui professora, vários níveis, graduação, pós-graduação. Aí eu fui convidada, eu queria aprender, porque eu queria ser reitora, eu fui querendo aprender sobre tudo, sobre legislação, como que funcionava, trabalhei na CPA e tal, e quando eu saí de lá, eu já tinha passado por diretoria de graduação, diretoria de pós-graduação e ainda de projetos de extensão. Aí eu vim para Maringá, fui para Maringá e fui diretora de EAD lá. Acima de mim já era o filho do dono, não tinha mais como crescer, então meu sonho mudou. Eu tive que sair de reitora e abrir minha empresa, onde hoje eu atuo como CEO da empresa. Não deixo de ser a reitora, né, gente, da minha empresa. E também acho que não deixo de ser a artista enrustida que eu queria ser, não é? Quando a gente dá palestra, que a gente está lá no palco, a gente não acha que todo mundo é a plateia? Então, eu acho que, no fundo, eu já estou bem realizando todos esses meus sonhos, tá bom? A Carolina está dizendo a verdade, né, Carolina? É bem isso, porque, né, quando a gente dá aula, que a gente quer ser professora, a gente tem os alunos que são a plateia. Eu estou dando uma palestra, então as pessoas me assistindo, que também pode ser a plateia, pode ser os telespectadores que estão aqui hoje, tá bom? Então, a gente realiza sonhos. Bom, e aí eu faço parte de alguns conselhos, né? O conselho da Falcons University, que é o braço da educação de uma ONG chamada Gerando Falcões, que talvez vocês conheçam, e também sou gestora do Instituto Ela Educadoras do Brasil, esses dois, claro, como voluntárias, lá do Paraná, do estado do Paraná, tá? Eu sou gestora do Instituto, onde nós trabalhamos com educação e fazemos muitas campanhas, muitos trabalhos voluntários para as mulheres que estão em situações de vulnerabilidade, tá? Ensinamos essas mulheres também com trabalhos, projetos lindos, como geração de renda, para elas serem protagonistas da própria história. E quando eu falo serem protagonistas, elas gerarem receitas, elas serem empreendedoras e elas serem empresárias, tá? Bom, e aí agora eu gostaria de falar mais propriamente para vocês. Olha, eu já falei 35 minutos, mas né, falei tudo isso daí para falar bem para vocês sobre o que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de ser empresária e ser uma empreendedora. E aí eu vou colocar aqui para vocês a minha visão do que é ser uma empresária e do que é ser uma empreendedora. Eu, Viviane, me considero uma empreendedora e vou justificar para vocês. Porque, assim, muitas pessoas enxergam como a mesma coisa. E não é, tá? Porque ser empreendedor é aquela pessoa, né? Eu estou falando aqui na minha pessoa, mas serve para todo mundo, né? É aquela pessoa que sonha, que cria uma novidade, que inicia um projeto, que identifica uma oportunidade e, principalmente, gente, que a gente assume risco,
tá? Então, imagine eu ter 200, como eu falei para vocês, quase 200 pessoas lá, eu sei que tem muitas famílias que dependem desse trabalho. Eu sempre atuei, eu sou CEO hoje, mas o meu negócio é muito consultivo, então eu acabo trabalhando muito na área comercial. Eu que contacto as universidades, eu que converso direto com os reitores, com os diretores, eu que vejo, eu entendo o que eles estão precisando. Aí depois que eu faço essa venda consultiva e entro dentro do projeto da instituição, que eu vejo o que precisa, eu passo para a equipe de produção, tá? Então, o que eu faço, Viviane, enquanto empreendedora, tá? E tirando fora aqui o meu chapéu de CEO, que aí eu tenho outras atividades que eu preciso exercer. Mas eu preciso, enquanto empreendedora, buscar soluções para problemas que são apresentados a mim. Só que eu tenho que achar uma solução criativa, e aí, muitas vezes, eu tenho que entrar, como eu falei para vocês, dentro do projeto de cada uma das instituições, tá? E isso vai muito além dos conceitos de ser uma empresária. Por quê? Porque o foco do empreendedorismo, ele está na realização do sonho, ele está na inovação, ele está na criatividade, ele está na capacidade de transformar uma ideia na realidade. Então, quando eu falo transformar uma ideia na realidade, é isso que eu estou falando para vocês. Eu estou dentro de um grupo, de uma instituição, onde eles têm um determinado problema, eu pego esse problema, digo o que eu acho, que eu acredito que seja, e coloco lá dentro. É claro que eu estou vendendo, não vou ser hipócrita, eu estou vendendo um produto, mas eu tenho que achar uma solução criativa para isso tudo, aquilo lá. Ao mesmo tempo, não basta eu ser somente uma empreendedora. Eu tenho que ser uma empresária para entender dos meus negócios. Mas eu posso ter um empresário dentro da minha empresa que não é um empreendedor, tá? Por quê? Porque o empresário, ele administra a empresa. Então, empreendedor sonha, assume risco, tem a paixão, tem a criatividade, transforma o problema numa solução criativa, enquanto o empresário, a empresária aqui, né, nós meninas, né, nós trabalhamos com a gestão do negócio, o que é muito importante também, tá, gente? A preocupação do empresário, ela é mais na continuidade do negócio, na sua, como é que eu vou dizer, eficiência operacional, no lucro que essa empresa tem que ter, porque não tem como, e a sustentabilidade, né? Principalmente quando a gente fala a longo prazo, porque a gente pensa como que é, organiza, administra, faz os planejamentos dentro da empresa e vai. Então, se eu pudesse resumir aqui em algumas palavras, eu diria que uma pessoa empreendedora, ela geralmente inicia um projeto, né, impulsionada, digamos assim, pelo desejo da inovação, da criatividade, do resolver o problema, e o empresário, a empresária, ela mantém e faz crescer, né, aquilo que já foi criado, garantindo a sustentabilidade, a estabilidade e a saúde da empresa, tá? Então, isso é de uma maneira geral, isso é uma maneira, como eu falo, para meninos e para meninas, tá? Que nós estamos aqui, mas eu gostaria de puxar agora um pouquinho, e o Marcos me permitiu isso, de eu falar um pouquinho das mulheres nesse mercado de trabalho, tá? Que eu até vou fazer um comparativo aqui, que lá na VG, eu tenho. A minha empresa é uma empresa que ela tem. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso, porque é uma empresa onde ninguém vê raça, cor, opção sexual. Isso. Então, eu tenho gente de tudo, gente. Eu tenho pessoas lá que amam a árvore, tá? Tem um nome que eu esqueci. Então, todas aquelas letras do LGBT, todas as letras tem dentro da empresa. E todo mundo é muito bem-vindo. Eu não precisaria estar falando disso aqui, agora aqui para vocês, mas eu só quero fazer um comparativo. Por quê?
porque nós temos a Semana do Orgulho. E eu sempre falo anualmente a mesma frase. Eu falo assim: eu quero que chegue o ano que eu não precise fazer essa semana. E não é porque eu não respeito, não, pelo contrário, tá? Me entendam o outro lado. Eu gostaria que não precisasse ter a semana. Porque no momento que se todo mundo se respeitasse, eu não precisaria ter essa semana. Não precisaria a gente falar sobre esse tema. É a mesma coisa do que eu vou falar para vocês agora. Desafio das mulheres no mercado de empreendedoras. Não precisaria a gente estar falando disso, né? Mas ainda a gente precisa falar disso. A gente precisa para conquistar o espaço. Eu não sou nada machista e também não sou nada feminista, tá? Não levanto nenhuma bandeira. Porém, eu preciso dizer que os homens precisam aceitar e as mulheres precisam lutar, tá? No sentido que se eu quero, eu tenho que ir atrás. Agora, o homem machista no mundo de hoje também não dá mais, né? A gente não pode aceitar. E aí, se tiver a nossa volta, nós precisamos brigar com isso daí, para não ter mais, tá bom? Então, nós já evoluímos muito, né? Porque assim, a gente ainda tem um percentual muito alto de homens na liderança, homens que ganham mais do que mulheres no mesmo cargo. Está diminuindo muito, muito, muito. Cada ano, graças a Deus, está diminuindo. Mas nós ainda temos alguns detalhes, tá? E alguns pontos, eu acredito, que a gente pode citar aqui, né? Eu até anotei aqui para não deixar nenhum de fora. Ó, vamos lá. A rubrica de gênero, né? A gente ainda tem essa discriminação, digamos assim, um preconceito sobre negócios liderados por mulheres, tá? Ainda há um preconceito, ainda existe a babaquice que dizem que negócios liderados por mulheres são menos lucrativos ou até então menos sérios do que liderados por homens, o que é uma grande bobagem. Eu tenho o maior orgulho de dizer que lidero super bem a minha empresa e é liderada por mulher, e hoje a maioria das minhas líderes, as minhas diretoras, são mulheres. E não é porque eu escolho mulheres, tá, gente? É porque dentro daquela vaga a mulher saiu melhor. Porque nós, mulheres, temos algumas características assim que são melhores do que de homens, assim como os homens têm umas características que são melhores do que das mulheres. Mas para certas funções, algumas coisas dão mais certo masculinos, outros femininos, tá bom? Mas lá na VG a gente tem bastante mulheres. Outro ponto importante que nós temos, outra variável importante aqui é a dupla jornada, né? A gente sabe que as mulheres ainda... Tem uma estatística, eu não sei dizer para vocês, eu não lembro de onde que é, na verdade, até esqueci de procurar, porque eu tenho esse número, talvez até já tenha mudado, mas tinha uma estatística que diz que as mulheres têm a mais do que os homens 29% de tempo que destinam a trabalhos domésticos em casa, mesmo tendo mulheres e homens na casa, tá? Mulher e homem nisso daqui. Então, a mulher, muitas vezes, ela enfrenta uma responsabilidade muito maior, né? Porque tem um cuidado com a família, aí vem cansada do trabalho, tem os afazeres domésticos, os filhos, enfim, né? Toda essa gestão, essa conciliação de tempo e de energia, tá? Com essa dupla jornada. Tem um fator importante aqui para dizer para vocês também, que é o acesso a financiamentos, tá? Dados também apontam que as mulheres têm muito mais dificuldade de conseguir financiamento e empréstimos, dinheiro, né, para bancar as empresas, do que o homem, tá? E isso é devido a parte de... como é que eu vou dizer? De vieses ainda que existem no mercado financeiro, tá? Não é porque é mulher ou homem, não, porque tem algumas regras ainda que não foram mudadas no mercado financeiro que a mulher consegue menos isso daí, tá? Então,
tem o fator ainda, né, que nos próprios boards do mercado financeiro tem menos representatividade de mulheres do que homens. Então, pode ser por isso também, tá bom? Rede de apoio, né? Muitas mulheres não têm apoio em casa para poder sair, para poder trabalhar, então acaba que sendo, hoje é a minoria de casos de casas que o homem fica em casa fazendo serviços domésticos, cuidando das crianças, enquanto as mulheres vão trabalhar, isso é um mínimo ainda, ao contrário, é bem verdadeiro, tá? E quando eu falo uma rede de apoio, eu estou falando do serviço de casa, mas nós temos a rede de apoio, que eu falo, por exemplo, de mentorias voltadas para mulheres, que são super importantes. Então, tem mais mentorias voltadas para homens e com homens do que mulheres para mulheres, tá bom? E ainda aquela característica feminina que é a autoconfiança. E aí, que isso daí são coisas que nós precisamos conquistar, tá? As mulheres são super capazes, porém, nem sempre encaram da mesma maneira que os homens as oportunidades de liderarem grandes projetos, o que impacta com certeza significativamente na expansão e na visibilidade do mercado, se eu puder dizer assim. A Carolina estava me perguntando, como que era na faculdade? Tinha mais homens do que mulheres no curso de Ciência da Computação? Carolina, vou te contar. Nós entramos em 49 na minha sala. A colação de grau formamos 9. Dos 9, só eu menina. E dos 49 que entramos, eram 8 mulheres. 8 meninas, 41 meninos, e formamos 9, sendo 8 meninos e só eu de menina, na época. Era mais ainda. E ainda, como eu falei para vocês, eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que é divisa com o Uruguai, e é São Gabriel, no Rio Grande do Sul, é bem lá no fundo, bem lá no sul, bem no sul. Então, né, hoje ainda é, claro, né, quanto mais sulista, mais bairristas e tradicionais e tradicionalistas, mas naquela época mais ainda. Então, menos ainda, tá? Então, não tinha, foi uma quebra de paradigmas, digamos assim, quando eu entrei na faculdade. Isso foi em 1996. Vamos lá. E então, né? Mas, com todas essas variáveis aí que nós estamos falando, nada disso tem que ser empecilho para que a gente não vá trabalhar, que nós não vá montar as nossas empresas, gente. Vamos lá, vamos lá. Só que agora eu vou dizer para vocês alguns itens aqui que eu acho que são importantes, não só para mulheres, tá? Para mulheres, para homens. Então, empreendedores, fiquem atentos aqui, quem quiser empreender. Quem quiser empreender, primeiro pensar na educação financeira. Sem educação financeira, nada vai para frente, tá bom? Então, isso serve para todo mundo. Conhecer as finanças do projeto é imprescindível para todo o negócio. Nós precisamos tomar decisões, principalmente seguras. Nós temos que colocar na planilha, gente. Nós precisamos fazer. Matemática é linda. 2 mais 2 ainda é 4. Muito embora no meu mestrado eu tive uma álgebra chamada álgebra de dioides, que tinha uma operação lá que provava o contrário. Coisa dos russos, né? Mas vamos lá. Seguindo. Para nós ainda a matemática ainda é exata. 2 mais 2 são 4. Nós precisamos ter em mente a nossa educação financeira para evitar prejuízo. Porque se nós temos prejuízo logo no início da abertura de uma empresa, é muito complexo a gente conseguir virar. É claro que vários fatores no decorrer, nem sempre é um mar de rosas, toda empresa passa por dificuldade, toda empresa precisa redesenhar o trajeto, né, recalcular a rota para dar certo, e dar certo, tá bom? Vamos lá. Network e mentorias. Gente, imprescindível. Estar no meio de gente, procurar ajuda, conversar com pessoas mais experientes, isso
é muito importante. É tão importante quanto saber gerir o tempo do que utiliza para fazer para ter na sua empresa. E quando eu falo gerir o tempo, é saber gerir o tempo que eu preciso projetar, gerir o tempo que eu preciso executar, gerir o tempo que eu preciso acompanhar o financeiro, gerir o tempo quando eu volto para minha casa, gerir o tempo do que eu quero estudar, continuar. Por quê? Porque autoconhecimento e confiança são características que eu preciso investir. Eu preciso estar em busca sempre. Um profissional aumenta muito a sua perspectiva, a sua autoconfiança no momento que está se sentindo seguro. Hoje eu estou falando para vocês com a maior tranquilidade, porque são coisas que é do meu dia a dia e coisas que eu tenho segurança para falar para vocês. Agora, se fosse um tema que eu não dominasse tanto, eu ficaria um pouco receosa, né? Mas eu iria, né? Como eu falei para vocês, jamais eu ia dizer que não sei. Eu ia vir aqui falar menos, com menos propriedade. Mas com certeza talvez servisse de alicerce, de um empurrãozinho para eu poder estudar aquele novo tema, que a gente tem que estar sempre buscando estudar novos temas, tá? É claro que toda empresa precisa de planejamento estratégico. Muito embora, uns anos atrás, a gente fazia planejamentos estratégicos de 5 anos. No meu curso de conselheira, o ano passado, que eu tive professores fantásticos, professores que são conselheiros de grandes empresas nacionais e internacionais, e eles falaram que hoje a gente já não faz mais planejamento de tanto tempo assim. Porque as coisas, né? A única coisa constante na empresa hoje em dia, e principalmente quando a gente fala numa empresa de tecnologia, que são vocês aqui também, o que é constante é a mudança. Então, é uma dicotomia aqui, né? Mas é a realidade, tá bom? Continuando, saúde mental, né, gente? Isso daqui eu acho que é o que vale para todo mundo, para a gente se cuidar, e acredito que estando aí cada peça na sua caixinha, cada lugar aqui, a gente consegue organizar melhor, tá? Então, assim, para encerrar esse bloquinho aqui sobre empreendedora e empresária, eu poderia dizer aqui para vocês que é uma jornada de muitos, mas muitos, tá? Muitos desafios, mas também é uma jornada de muitas conquistas, tá? E principalmente para nós mulheres, que nós estamos aí numa caminhada de uma busca por uma igualdade, né? Equidade, e nosso lugar ao sol. Mas nós temos que buscar, tá? Então, eu acho que a gente conhecer as diferenças, a gente entender os obstáculos que nós temos aí pela frente, saber as fragilidades específicas do que nós estamos lidando, e aí, a partir dessas fragilidades, apontar os caminhos, apontar no sentido criar com criatividade, como eu falei, com amor, com paixão, a solução para esses problemas, levar sempre talento, sempre buscando inovação, lembrando que inovação não necessariamente tem que ser tecnologia, eu estou falando de inovação, mas daria um outro papo aqui para a gente, né? Conciliar tudo isso, né, principalmente para nós mulheres, eu acho que são fatores aí essenciais para a gente conseguir sempre construir os negócios mais inclusivos, mais sustentáveis, mais lucrativos e mais participantes aí da sociedade, tá? Bom, e aí eu gostaria de falar um pouquinho aqui. Nossa, são 7:55 já, Marcos. Eu vou dar uma agilizada aqui, né? Já falei 1 hora. Mas eu gostaria de falar aqui para vocês sobre os desafios que eu entendo que hoje os alunos enfrentam ao montar empresas, ao quererem montar empresas. Quais são os desafios e o que, na minha opinião, e aí é muito pessoal, o que deveríamos fazer, tá? O que vocês deveriam fazer.
Diz que conselho a gente não dá, mas eu vou, como me deram a palavra aqui, eu vou dar. Que se eu fosse hoje jovem como vocês, eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu fizesse diferente, tá? Não me arrependo de nada do que fiz, mas com a maturidade a gente vai aprendendo, vai fazendo, tá bom? Bom, então eu posso garantir para vocês que empreender, posso garantir que empreender é uma jornada muito empolgante, mas ninguém é igual motivação, ninguém coloca na cabeça de ninguém, tá bom? Isso tem que estar dentro, tem que querer empreender. Então, quem já tem essa veia que está escutando eu falar agora, né? Nós estamos aqui, ó, com 45 pessoas. Vocês que, ao ouvirem eu falar, que a cada dia, e eu posso garantir para vocês, que a hora que eu acordo, eu penso, eu nunca, nesses anos todos, pensei, nossa, eu tenho que ir para a empresa hoje. Jamais. Eu nunca tive isso, tá? Por quê? Porque eu amo levantar e ir para a minha empresa. Eu amo. Eu tenho prazer de levantar, tomar meu banho, tomar meu café e me dirigir até a minha empresa. Porque eu sei que eu vou chegar lá, lá é um lugar que me deixa muito feliz. E quando a gente está feliz, é isso que vale. Então, nós temos que estar empolgados, apaixonados para ter uma empresa, para montar uma empresa. Acreditar diariamente que aquilo ali não é para nós. É para todas as pessoas que trabalham com a gente e é para todas as pessoas que serão atingidos e beneficiados com o produto, com o serviço, com o trabalho que nós estamos fazendo. Então, eu gostaria de dizer para vocês que é empolgante, é muito empolgante. E eu acredito que é talvez até mais empolgante para vocês que estão começando, porque vocês ainda não sabem exatamente o que vai acontecer. Ainda são ideias embrionárias que estão aí no coração e na mente de vocês, mas vão em frente. Mas, ao mesmo tempo, vocês precisam ir buscando cada dia mais, vocês precisam explorar cada dia mais essas ideias e serem empreendedores. Pegar essas ideias e transformar essas ideias e esses problemas que têm nos produtos. Então, o caminho que vocês vão percorrer vai apresentar um montão de dificuldade. Não vai ser só mar de rosas. Mas essas dificuldades, essas pedrinhas que vão aparecer, elas precisam ser crescimento e aprendizado. Se não for crescimento e aprendizado, não valeu de nada. Vocês foram para um caminho errado, garanto, tá? Então, o que eu acho que vocês vão enfrentar agora, no início? Tomara que não enfrentem todos esses, mas eu acho que tem eu acho que eu poderia dizer aqui que numa mão daria para eu citar os desafios, tá? Não pequenos desafios, mas desafios eu acho que englobam todo o empreendedorismo aí da volta. O primeiro que eu acho que vou falar por experiência, tá, gente? É a falta da experiência, tá? Na prática. E várias vezes, vários alunos já conversaram comigo, inclusive turma passada, que vieram conversar comigo depois, ainda estão adquirindo, ainda estão na fase de conhecimentos teóricos. E quando nós estamos ainda na fase do conhecimento teórico e nós temos pouca vivência no mercado, isso aí faz com que a gente tenha um receio de que só aquela teoria que nós estamos aprendendo agora, enquanto estudantes, não vai ser suficiente para chegar e implementar o meu produto que eu estou sonhando e montar a minha empresa, tá? Número 1. Número 2, a gestão do tempo. Já falei isso para vocês antes, mas é super importante. A gestão do tempo, no sentido, neste momento agora, que vocês estão estudando, vão passar logo por trabalho de conclusão de curso, fazer o projeto, né, de vocês aí, conciliar o estudo, conciliar a vida pessoal, porque tem que sair, né? Tem que namorar, tem a família, tem que viajar, enfim, muitos imagino que devam trabalhar,
Então, nós temos ainda que conciliar com o quê? Olha a gestão do tempo de tudo isso. Com o projeto. Com o projeto do empreendedorismo, da empresa, e aí talvez seja um pouco complicado agora, né? Mas nunca vai ser fácil, tá? Se não encarar nesse momento, não vai dar certo. Então, esse medo, essa falta da gestão pode se tornar que o tempo, as 24 horas, sejam poucas para fazer tudo. Mas eu garanto para vocês que dá tempo, tá? Dá tempo para tudo, desde que faça sentido para vocês, que se isso estiver dentro de uma das prioridades de vida de vocês. Um fator importante aqui também que eu preciso dizer, que é o recurso financeiro limitado, né? Geralmente, estudantes ainda não têm uma reserva financeira boa para montar uma empresa, tá? Então, precisa ter muita criatividade, muito planejamento para que não fuja do que está sendo planejado, tá bom? O medo de errar é outro que eu acredito que é importante falar também, mas sem erro nenhum, negócio vai para frente. Errem. Errem, e como eu acabei de falar para vocês, peguem como aprendizado, tá? Todos esses erros. Falta de pessoas, talvez experientes, na volta para ajudar vocês, porque quem já é empreendedor ou empresário já está nas suas empresas, então é meio difícil ter tempo para ajudar quem está lá, né? Mas é importante ter pessoas que orientem, tá? Nesse momento aqui. E também agora eu deixei aqui por último o último ponto aqui, que eu tenho certeza que todos vocês já tiveram alguma ideia no decorrer do curso de fazer alguma coisa. E essa ideia ficou onde? Só aqui. Aí passou um tempo, apareceu algo no mercado fazendo exatamente o que vocês haviam pensado. Todo mundo já passou por isso. Então, validar ideias é tão importante quanto colocá-las em prática. Você sabe que no Google, na Google, todos os colaboradores têm um tempinho para um momento criativo. E aí, em alguns países, eles fazem um momento da semana onde eles juntam, tá? E apresentam ideias. De 100 projetos, às vezes dá um bate-papo. De 1000, um projeto vai para frente. Mas o estimular a criatividade, é o fazer, é o seguir que faz as novas ideias e que criam-se novos produtos, tá? E eu tô falando de Google, tá? Não tô falando de nós aqui, pouquinha coisa não, tá? Bom, e aí o que a gente faz para superar estes desafios? Como que a gente faz, né? Então, aqui, acabando aqui a minha fala, se eu pudesse deixar aqui o conselho, né? Buscar conhecimento prático, fazer visitas a empresas dentro das áreas que gerem, né? Que queiram, como é que eu vou dizer? Que chamem a atenção de vocês. Planejem e organizem o seu tempo, né? Faça uso de recursos acessíveis. Já disse para vocês, aceitem o erro, apresentem as ideias. Se a ideia foi péssima, aceitem como um aprendizado. Busquem mentores e rede de apoio. Mentoria é tudo de bom na vida, tá? A gente sempre aprende. Feedback é uma coisa que nós deveríamos ter de todo mundo todos os dias, para validar as nossas ideias, mesmo que seja para dizer tá péssimo, não é por aí, porque a gente precisa que alguém nos dê feedback, que alguém nos oriente, que alguém nos fale, para que a gente consiga fazer isso daí, tá? Então, empreender agora nessa fase aí que vocês estão pensando, requer muito mais do que os conceitos de empreendedorismo. Requer coragem, tá? Requer amor, requer querer levantar e ter o seu próprio negócio. O que não vai ser todo mundo,
o que não precisa ser todo mundo. E quem não estiver com esse pique do empreendedorismo, não tem nenhum problema, porque nós precisamos de pessoas que não sejam empreendedoras também, né? Para que todo o negócio, todo o ecossistema aí funcione. Eu posso garantir para vocês que eu sou apaixonada hoje pelo que eu faço, da mesma maneira ou até mais do que quando eu comecei, tá? Há 3 anos, ó, já até passou um ano, há 3 anos atrás, eu passei por um problema de saúde imenso, bem grande mesmo, tá? E eu fiquei 60 dias internada. A única coisa que eu queria era voltar a trabalhar. Claro, óbvio, né, gente? Antes disso, queria estar bem de saúde, queria estar com as minhas filhas, meu marido, queria ir para minha casa. Mas a minha vontade de voltar para minha empresa era imensa, era imensa. E assim foi. Eu tive uma sequela, eu perdi uma perna, eu uso uma perna mecânica, e eu voltei para casa no dia 29 de maio. 29 de maio. Eu fiquei internada aqui em São Paulo e voltei para Maringá dia 29 de maio, depois de 60 dias. Dia 30 de maio, eu fui de cadeira de rodas, porque eu ainda não usava prótese, e eu fui de cadeira de rodas para minha empresa. Porque lá eu me sinto viva. Lá é o dia que todo dia eu quero ir. Hoje eu estou aqui a trabalho, então assim, eu não estou na empresa, mas eu estou trabalhando. Então eu amo estar com os meus clientes. Eu amo entrar nas universidades, porque eu trabalho muito com universidades, trabalho com empresas também, mas sempre com alunos. Então, independente, assim, a frase final para vocês, né? Independente se vocês vão montar uma empresa ou serão empreendedores das suas ideias para a empresa de outras pessoas, o que também é um barato incrível, sejam apaixonados pelo que vocês vão fazer. Apaixonados. Acreditem nas ideias. Busquem e sempre ajudem. Porque lembra que eu falei para vocês que eu faço parte de coisas voluntárias. E o empreendedorismo tem isso também. A gente coloca em prática o nosso sonho, mas ele não é em pró somente meu. Ele é em pró de colaboradores que vão trabalhar contigo, de parceiros, de projetistas e das pessoas que vão ter o teu produto final. Então, na mão de quem oferece a rosa, sempre fica um pouquinho do seu perfume. E é assim que eu encerro a minha fala, aguardando os comentários de vocês, agradecendo a participação de todos aqui, né, que me aguentaram aqui falar mais de 1 hora, e nós estamos aqui com 47 pessoas, estou super feliz que vocês não foram embora, e estou esperando vocês abrirem os microfones aqui para a gente bater um papinho, tá bom? Obrigada, Marcos, obrigada a todo mundo. Mandei perguntas aí, pessoal. Dentro daquela linha que você falou, coloquei uma frase aqui que... fantástica, do Confúcio, né? Ame o que você faz e nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida. É verdade. É bem isso mesmo. O presidente do CPQD, quando trabalhei lá, em toda reunião ele falava essa frase. Sempre fechava a reunião com essa frase. Olha só, muito legal. Muito legal mesmo. E aí, perguntas, pessoal? Vamos lá. Enquanto o pessoal se aquece, deixa eu fazer uma aqui. Especificamente no mundo de educação, o que você acha que tem diferente para empreender nessa área? Na área da tecnologia? De educação, né? Que você é uma EdTech, a gente pode dizer, né? Uhum. Assim. Tá, o que a educação tem de diferente dos outros lugares, né? Por que a educação, o que você tem que trabalhar diferente para trabalhar com a educação? Tá bom, vamos lá. Tem uma pergunta da Carolina aqui também. Marcos, vamos lá. Hoje, né, não me entendam como pessimista nesse momento, tá? De maneira alguma, eu não sou pessimista. Nós, da nossa área, tu vai me entender o que eu tô falando, tu vai me entender o que eu tô falando, nós estamos num momento da educação onde todo mundo meio que, da nossa área, né, da educação à distância, da educação como um todo, nós recebemos meio que um banho de água fria nesse momento. Então, se fosse hoje, Marcos, hoje,
eu conversei com o Vianney até, há uns dias atrás sobre isso, nós buscaríamos algo na área de microcertificações, eu buscaria inteligência artificial, não preciso dizer, né? Porque vai estar implícita aí em todas as áreas que a gente venha a trabalhar dentro da educação, não tenha dúvida. E se não trabalhar com educação, com a inteligência artificial, hoje não, a gente vai cair fora, então não tem essa possibilidade. Mas hoje, se eu fosse empreender hoje, eu trabalharia com certeza com microcertificação, que já tem coisas no mercado, né? E análise de dados, que sempre são coisas importantes aí a se fazer. E muita inteligência artificial, muita mesmo. Claro. Carolina, a sua empresa foi a primeira, a VG foi a primeira experiência de empreender ou tentou algo antes? A minha mãe sempre teve comércio, Carolina. Então, minha mãe sempre foi uma empreendedora. Então, eu sonhava com a minha mãe o sonho dela. E eu acredito que isso foi plantando uma sementinha, né? Eu fui vendo o exemplo lá. Então, se me perguntar se foi o primeiro negócio, não, eu sempre inventava um monte de coisa, tá? Eu sempre inventei muita coisa. Então, eu tinha colegas dentro da faculdade que diziam assim, gente, vamos montar uma... Trabalhando dentro da faculdade. Uma colega disse assim, gente, eu queria montar um negócio de vender flor. Eu falei, nossa, vamos montar um negócio. Deu super errado. Não deu certo, nós empreendemos, entendeu? Nos primeiros dias foi ótimo, depois não deu certo, a gente não tinha nenhum talento para montar arranjo de flor, não deu. Mas eu já tive um outro negócio que foi paralelo a quando eu fazia mestrado, que eu montei uma agência de turismo e estava dando super certo. Eu tinha uma sócia, Cristiane, que tem essa agência, a cidade é Ijuí, existe até hoje. E essa agência está ótima, só que eu só saí da sociedade por conta que eu fui morar em Passo Fundo, e aí foi quando eu bati 14 vezes lá no Colégio Marista, e que aí eu vi que realmente eu queria trabalhar era com educação. Mas já montei uma agência de turismo aí, já tive agência de turismo, tive coisa de flor, e já tive algumas lojas junto com a minha mãe, lá quando eu era adolescente, que eu trabalhava e estudava naquela época. Tem a Heloísa. A Fernanda fez a pergunta primeiro. Você tem um livro para indicar que foi importante para evoluir seu mindset? Para evoluir nessa jornada. Olha, tu sabe, Fernanda, que eu adoro falar de livros, mas eu acho que nós estamos num mundo... Hoje eu vou te falar o primeiro que me veio à mente agora, tá? Mas, assim, nós estamos num mundo onde nós estamos, assim, ó, pulverizando as ideias. É muito difícil a gente se concentrar, tá? O déficit de atenção está aí para todo mundo, quase, né? Virou moda aí. Então, tem um livro chamado Foco, que é um livro super importante, muito importante para a gente direcionar. Mas tem um livro, ó, eu falei que ia falar só um, né? Vou falar dois. Mas tem um livro muito antigo, que quem não gosta muito de ler, procura na internet, com certeza vão procurar na internet, né, Marcos? Vão pegar o resumo aí. Mas o livro chama A Águia e a Galinha, tá? É um livro muito famoso, muito antigo. Se eu não me engano, é do Leonardo Boff. Se não me engano, acho que é. Até procure aí, se é dele. A Águia e a Galinha. E que eu acredito que tem muito a ver com o empreendedorismo e sobre o criar, sobre o voar, tá? Porque quando nós somos... Eu não quero contar o livro, mas quando nós somos bitolados, e aí quando vocês lerem, vocês vão entender, quando nós somos bitolados, a gente deixa de validar as nossas ideias, que a gente falou, a gente deixa de assumir o risco, e a gente deixa de criar a gente deixa de criar, deixa de usar a criatividade, tá? Então, procure esse livro. Eu acho que esse é um livro bem importante para a gente falar de empreendedorismo. Bom, vamos lá para a próxima. Tem vontade de empreender em outros ramos?
Nossa, gente, eu tenho. Eu tenho. Eu trabalho com educação hoje, né? Trabalho com educação. Mas eu fico pensando aqui, eu tenho uma das minhas filhas que faz medicina. E eu já estou na minha cabeça montando clínicas da área da saúde, gente. Então, eu acho que daqui a uns anos eu vou trabalhar na área da saúde com minha filha, se ela quiser trabalhar comigo, né? Óbvio, né? Porque a gente quer, os pais querem sempre sonhar os sonhos dos filhos, mas nem sempre os filhos querem sonhar os sonhos junto com os pais, e eu vou respeitar. Mas hoje, na minha cabeça, eu tenho algumas coisas de clínicas, mas eu também já tive, esqueci de dizer, eu já tive coisa da área de construção. Já tive e temos ainda, minha família tem, mas a gente tem algumas coisas da área da construção aí, construção civil, que também permeia aí a minha jornada. Muito bom. Como se mantém positiva em meio aos erros? Fernanda, é uma boa pergunta. Eu acho que isso é muito, acho que talvez até mais pessoal, tá? É a história da motivação. Eu sou uma pessoa muito motivada. Eu acordo todos os dias pensando que hoje vai ser o meu melhor dia. E sempre penso assim, se eu não pensar assim, não vai funcionar, né? Não vai dar certo. Mas nem todos os dias, a hora que o dia acaba feliz como eu acordei. Então, e eu vou dizer, né? Eu vou falar para vocês o que eu sempre falo para as minhas filhas. Bem-vindo ao mundo adulto, onde nós temos mais nãos do que sims. Então, no final do dia, a gente nem sempre está legal, mas a gente tem que pensar que amanhã nós vamos acordar e vai estar melhor e a gente vai resolver esse problema, porque a gente só não resolve o problema para a morte. O resto, a gente tem que achar a solução. E, como eu falei para vocês que eu tive um problema seríssimo de saúde, eu morri, fiquei morta, literalmente. Morta mesmo, parada cardíaca, muito tempo, enfim. E então, assim, meu sócio diz para mim que eu achei a solução até para a morte, né? Então, eu vou achar para qualquer coisa, tá, Fernanda? Então, eu acho que dá certo. Eu acho que tudo dá certo. Vamos lá, vamos crer. Se não dá desse jeito, vai dar de outro jeito. Você já resolveu até esse problema, qualquer outro, né? Nossa, Marcos, qualquer outra é probleminha. Qualquer outra a gente resolve. Aí, pessoal, mais alguma pergunta? A Carolina, fala, Carolina. Não, pode Boa falar. noite. Eu tenho uma pergunta, assim, eu tô bem nessa fase que eu quero bastante empreender, só que eu olho, assim, para muitos empreendedores e, às vezes, eu tenho a sensação de que eles são super dedicados à empresa, uma coisa do tipo, vai tirar férias, aí durante as férias acaba recebendo ligações ou problemas para resolver da empresa. Aí chega o final de semana, tá no sábado com a família, só que ainda assim tem problema da empresa, e isso, às vezes, parece sobressair muito as coisas da vida pessoal. E eu queria saber como que foi isso para você. Você teve esse problema em algum momento? Você ainda tem? Ou se você achou alguma maneira de resolver e tudo mais? Carolina, ótimo. Eu não tive esse problema. Eu tenho esse problema. Isso aí é inerente ao empreender, tá? Mas a gestão do tempo, como eu falei para vocês, ela é importantíssima para isso. Não é bem o caso, tá? Mas assim, dá um preconceito para funcionários públicos, né? Que preconceito, porque hoje em dia todo mundo trabalha muito, né? A grande maioria. Mas, porque ele trabalha das 8 às 5 da tarde, não leva trabalho para casa e tal. Isso aí não acontece no empreendedorismo, né? Quando a gente é dono da empresa da gente, a gente acaba que fazendo. Mas eu acho que o problema não está aí, Carolina. Na minha visão, tá? Tu fez uma pergunta e eu vou te responder bem pessoal. Eu vou te responder pessoal, certo ou errado. Eu acho que o problema é quando a gente enxerga aquela ligação do cliente como problema. Aí eu acho que é um problema. Porque no momento que chega domingo, toca a música do Fantástico e tu tem aquele aperto pensando que amanhã é segunda-feira, isso é um problema. Agora, se chegar no domingo à noite, tu tá assim, nossa, amanhã coisa boa, é mais uma segunda-feira, né?
é diferente. Então, eu não sei te dizer, eu não vou saber te dizer realmente se alguma viagem minha com a minha família, onde eu estava descansando, que eu estava viajando, podia estar na neve, podia estar em qualquer lugar, em alguma das viagens, eu não atendi ou não solucionei algum problema, ou nem sempre é problema, né? Participei de alguma coisa da minha empresa. O que eu nunca achei ruim, tá? Porque a minha família sabe que eu vivo isso, mas é claro que eu não posso deixar atrapalhar o meu planejamento com a minha família. Do mesmo modo que se eu estou numa reunião mega importante, minhas filhas sabem que eu estou numa reunião, mas se é um problema da minha casa, talvez eu vá atender uma ligação. Então, tem os dois lados, tá? Mas a gente precisa ter digamos, colocar na balança isso daqui. Mas vai acontecer, tá? Vai acontecer. E a gente tem que ter aquele jeitinho brasileiro aí de resolver tudo isso daí, tá? Agora, um fator muito importante é que a gente precisa ter, a gente tem que estar cercado de pessoas boas ao nosso redor. Ter equipe, ter time, faz toda a diferença nesse mundo. Então, eu estou de férias, né? Todo mundo sabe que eu estou de férias. E todo mundo vai fazer o seu melhor, vai resolver os problemas, vai fazer tudo. Mas, quando eu tô lá e não conseguiram resolver o problema, com certeza eles vão me ligar. E com certeza eu vou atender e vou tentar solucionar. Mais perguntas, pessoal? Não. Acho que tem duas coisas aqui só comentar, né, Viane? Acho que a primeira, né, que quando perguntarei da questão de você estar, né, como é lidar com a dificuldade. Acho que um desafio, né, e aí falando para os nossos futuros empreendedores aí, isso não é só para empreendedor, eu acho que é para líder, para gerente também, né? É assim, você tem que entender que a sua energia é a energia do seu time. Então não adianta você, por mais que você esteja acabado, eu sempre falo, tem dia que eu chegava no trabalho assim, ai meu Deus, quando eu era gerente de projeto, né? Assim, desesperado, cansado, nervoso, mas entrava na empresa, sorrisão, né? Porque se você não fizer isso, se você chegar para baixo, você joga teu time inteiro para baixo, né? Então a gente tem essa responsabilidade aí, né? Como líder, né? Não tem muito jeito, principalmente quando você está liderando uma empresa, né? Perfeito. Né? E a outra coisa que eu acho que é importante também dessa questão das ligações, isso não é só, né, gente, empreendedor, fui muito tempo, e assim, um cliente me liga, a gente tem que atender, assim, né? Você está desesperado querendo que o cliente ligue para você, quando ele vai ligar, você vai falar não, né? Você vai atender. Né? Eu lembro que o meu primeiro cliente da minha consultoria, eu atendi na sexta-feira, véspera de Natal, sendo que a minha primeira filha estava para nascer naqueles dias. Eu não tinha como não atender, entendeu? Era uma empresa gigante, uma multinacional querendo um trabalho comigo. Tá? Fui lá, conversei com ele, fechei o projeto. Né? Foi aí que eu desisti até de ser gerente de projetos, fui só para minha empresa. Né? Valeu muito a pena, foi 3, 4 anos trabalhando com essa empresa. Tal, né? Então, mas eu não tinha como negar conversar com ele. Na véspera de Natal, com minha filha para nascer, faz parte, né? Faz parte do jogo. Né? Se você quer empreender, você tem que entender isso, né? Se você quer fazer a coisa acontecer, né? Viane é filha de comerciante, eu também sou, né? Comerciante é assim também, né? Meu pai não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha, né? Assim, no dia que era folga, era o dia que meu pai era feirante, né? No dia que era folga, era o dia que ele arrumava o caminhão, arrumava o tabuleiro, estava lá, assim, faz parte do jogo, né? Então, acho que é importante. E não atender também, né? O lado de lá tem que entender que se o lado de lá está te ligando, você vai falar, eu não vou atender porque eu estou descansando. Mas do lado de lá, o cliente, ele está te ligando no fim de semana também. E se ele está ligando é porque ele está precisando. Sim. Não tenha dúvida. Tá? Então, isso é importante. Então, da mesma forma, se você é um gerente, né? Seu diretor está ligando, você vai, não vou atender porque eu já sábado. Mas é o teu diretor está no sábado te ligando.
Tem algum motivo, né? Minha experiência hoje, às vezes tem um secretário de governo me ligando, eu não vou atender porque é sábado. Assim. Não tem como. Então, aí é aquela coisa, tudo bem, se você quer ter esses limites, escolha algum emprego, né, onde você consiga ter esse limite, mas ser dono de empresa, ser empreendedor, e não só isso, ser líder. Não vejo como, você tem que fazer. E aquela frase volta à frase do Confúcio, né? Se você gosta do que faz, isso não vai ser algo negativo. Mais alguma pergunta? Não? Bom, Viviane, hoje eu consegui assistir. Né? Ainda não foi presencial, não quero assistir uma presencial, mas muito obrigado. Tá? Viu, pessoal? Está aqui, está indo no hotel em São Paulo, né? Nem em casa, e se prontificou, então faz parte do que a gente está conversando. Faz parte do que a gente está conversando, com certeza. Né? Estou super à disposição. Passa meus contatos, né? Para, se quiserem entrar em contato, estou super à disposição. Então, muito bom. Obrigado. Tá? E, viu, meninas? A gente tenta. Viviane, se conhecer alguma outra empreendedora, pode convidar que eu faça para mim, que a gente vai colocar, porque senão as meninas ficam brigando comigo, que são empreendedoras. Tá ótimo. Obrigada, Okay, então. Marcos. Eu que agradeço a oportunidade, sempre muito bom falar com estudantes. A gente adora, né, na verdade. Beleza. Valeu. Obrigado, Viviane. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, até mais. Tchau.